Não, a gente não vai ficar prejudicado. Aí quando a gente estiver lá com uma turma, a outra vai estar em casa fazendo a mesma atividade. Quando a outra for para a escola, eu vou aplicar a mesma aula que eu já apliquei para a turma anterior. Então ninguém vai ficar prejudicado com isso, não. Lembrando que respeitando todas as normas, né, que a vigilância sanitária tem colocado para nós no ensino híbrido por causa da pandemia do Covid-19. Então é muito importante que vocês se atentem para isso, né? Depois os pais é que vão estar autorizando se vocês vão participar ou não, porque aí vocês, como a Cleide falou, é obrigado a estar lá na escola? Não. Isso vai de vocês. Cada pai, né? Cada família vai ver se o filho tem condições de ir ou não. Vai ficar prejudicado? Também não. Vocês vão ter o mesmo atendimento que tiver na escola, vai ter o atendimento em casa, como a gente está fazendo agora em estudo remoto. Beleza? Então seria muito importante vocês antenarem para isso. Alguma dúvida? Não? Não. Se tiver alguma Não. dúvida, pode perguntar aí, Não. abrir o microfone, tá bom? Não. Beleza. Então vamos lá para o Não. nosso bate-papo, Não. Não. Tô sem dúvida, tô sem dúvida. no checklist aí. Ó. A gente sabe que é um momento um pouco delicado para nós, esse distanciamento social é coisa tudo muito nova, né, para nós, embora o ano passado a gente teve esse problema, mas foi uma coisa assim que veio muita novidade, tanto para nós professores como para vocês alunos. E é um aprendizado, eu falo sempre assim, que em momentos de crise é que a gente começa a aprender, a gente tem que tirar algo positivo disso. Então, tudo aquilo que for de positivo, a gente tem que levar para nós. O que for de negativo, a gente deixa para trás, elimina, né, gente? O importante é a gente tirar algo de bom, né, de toda situação difícil que a gente se encontra. E o aprendizado é o principal deles, né? Então a gente vai aprender muito, lidar com várias situações. E nesse momento o que está pedindo para nós é lidar com a tecnologia, né? Então a gente às vezes usa muita tecnologia para coisas supérfluas, sem fundamento, né? Às vezes alguns só para ficar jogando, outros para ficar nas redes sociais. E o que realmente importa, às vezes a gente deixa de lado. E esse é o momento da gente pegar aquilo que a gente estava deixando de lado, como saber pesquisar, saber estudar com a tecnologia. Então, o momento é esse, né? O que a gente vai fazer. E nesse primeiro bate-papo desse checklist 2021, eu montei uma espécie de um cronograma aqui, né, para a gente poder tá preenchendo. E a gente vai falar sobre três coisas, tá? Três adjetivos aí. Vai ser sentimentos, hábitos e coisas. E a gente vai conjugar ele em três verbos: adquirir, cultivar e desapegar, né? Por exemplo, vou começar para vocês terem uma ideia do que vocês forem fazer. Né? Eu vou pedir alguns aí para poder estar falando, né? Quem quiser participar sobre sentimentos, né? Um sentimento que eu quero adquirir, né? Quando a gente fala em sentimento, a gente está falando de várias coisas que a gente sente, né? Então, um sentimento que eu acho no momento desse que a gente tem que sentir muito, né? É o sentimento da solidariedade, né? Para a gente poder tá mais próximo das pessoas, né? Ver o que as pessoas estão precisando, tá ajudando na medida do possível, né? Dentro desse momento que a gente está vivendo. E o que eu quero cultivar? Né? Eu quero cultivar o amor, quero cultivar, por exemplo, a empatia, né? Da gente poder estar olhando o outro de perto, ver o que ele está precisando, tudo, se colocar no lugar do outro, entender às vezes o problema do outro, a dor do outro e desapegar. Desapegar, às vezes, a gente quer desapegar, por exemplo, em momentos de raiva, a gente quer desapegar da raiva, a gente quer desapegar da tristeza, né, do rancor. São coisas negativas. A gente pensa assim, ah, eu não queria mais sentir essas coisas. Então a gente, às vezes, tende a querer desapegar disso. Entenderam aí como que funciona? Quem quer ser o primeiro a falar para nós sobre sentimentos?
pessoal? Alguém? Darlene? A gente tá te ouvindo, pode abrir aí e falar, gente. Vamos falar aí do sentimento, ó. Darlene? Oi, sim. Uai, eu adquiri uma coisa melhor para poder estudar, né? Um telefone melhor. Alguém compartilhando a tela aí, ô Darlene. É a tela, a apresentação saiu. Ó. Alguém estava tentando compartilhar aí. Ah, é? Só um minutinho que eu vou Eu colocar acho aí. que a sua internet que caiu do computador, não? Não, apareceu aí alguém tentando compartilhar a tela. É, pessoal, a gente não deve mexer nesse apresentar agora, viu? Isso aqui é a parte dos professores, nós estamos de olho nisso aí, tá? Mas a sua apresentação do computador caiu, viu, Sid Clay? Sim, é porque eu saí dela aqui para me tentar coisa de novo. Vou tentar de novo, só um minutinho, ela vai voltar. Aí, Voltou, né? voltou. É porque no que apareceu a outra, ela caiu. Aham. Quem mais vai falar aí para nós sobre sentimento? Mais alguém? Quer participar? Não? Então vamos passar pro... Pode falar. Quem é? Cuidado, né? Como que é? O cuidado. Cuidado. O que mais? Quem mais quer participar? Pode falar. Responsabilidade. Responsabilidade, muito bom. E desapegar, gente? O que é Felicidade. isso? E desapegar, o que é aquilo ruim que a gente às vezes sente, que a gente quer eliminar? Tristeza. ódio, Ódio. Isso, estresse. estresse. Nossa, Raiva. Tristeza. até me assusta vocês nessa idade falando em estresse, hein? Muito cuidado com isso. Também tem a preguiça, né? Isso, preguiça principalmente, né? Uhum. E os hábitos? Os hábitos são aquilo que eu faço. Eu fico falando assim, eu tenho o hábito de fazer algo, né? Então, aquilo que eu faço, os hábitos que eu quero adquirir. Eu não tenho o hábito de fazer isso, eu quero aprender a fazer a partir de agora. Eu tenho o hábito de fazer isso, eu quero cultivar isso, eu acho isso muito legal. E eu tenho o hábito, às vezes, de fazer uma coisa negativa que eu não quero e eu preciso desapegar disso. Né? Por exemplo, eu, por mais que a gente estuda, eu gostaria, eu, Sid Clay, de ter o hábito de ler ainda mais. Né? Por mais que a gente leia, eu ainda tenho que adquirir esse hábito de ler mais. Um hábito que eu quero cultivar, que eu acho muito legal, que a gente precisa estar sempre, é estudar. Né? Então, um hábito que eu quero sempre estar cultivando é estudando para a gente aprender. Por mais que a gente fale assim, ah, você já é professor, você já formou, está trabalhando. Não, a gente não sabe tudo. Né? E eu acho que a gente vai morrer sem saber tudo. Então, a gente tem que estar sempre procurando o melhor, sempre estar estudando. Tá? É até uma dica que eu dou para vocês. Nunca ache que você sabe tudo. Sempre coloque que você precisa aprender mais. Aí você vai se dar bem na vida. Tá bom? É hábitos que eu quero desapegar. O hábito, às vezes, de ficar no celular sem fazer praticamente nada, só por coisas aleatórias. Então, a gente, às vezes, tem que desapegar esse hábito. Vocês concordam? Quem acha diferente? Pode falar. Pode falar, Anitta.
Hã? Anitta da Farofa está muda, pelo jeito. Darlene, quer participar com a gente? Hábitos que eu gostaria de adquirir, né? Então, adquirir uma coisa que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de fazer. Deixa eu pensar aqui. Eu gostaria de poder ajudar, talvez, numa instituição social, alguma coisa assim. É uma coisa que eu gostaria de adquirir, né? O hábito, talvez, de ser mais solidária, né? Ótimo. Hábitos que eu gostaria de cultivar. É uma coisa que eu faço, mas que eu gostaria de fazer mais. É a mesma coisa de você, ler mais, não procrastinar, porque às vezes, assim, procrastinar, pessoal, é a gente ir deixando para depois. Às vezes você tem uma coisa para fazer, fala assim, depois eu faço, aí você vai empurrando com a barriga. É uma coisa que eu faço muito e que eu gostaria de deixar de fazer. Então, é ser mais, assim, ativa, né? Por exemplo, estou fazendo um curso de pós-graduação, aí eu vou deixando para a última hora. Então, é ser mais ativo, um hábito que eu gostaria de cultivar. E um hábito que eu gostaria de desapegar é usar menos o celular. Esse é uma coisa assim que eu preciso, porque vai virando um vício. Garanto que vocês também é assim, né? Eu tô lá, às vezes eu tô ali conversando com alguém, eu preciso estar com o meu celular na minha mão. Toda hora eu quero estar com, tô aqui, ó, agarradinha com o celular aqui, entendeu? Então, é um hábito que eu gostaria de desapegar essa dependência do celular. E eu estou fazendo isso. Chega uma certa hora, eu levo ele lá para o quarto e largo ele lá. Certo? Bacana. Alguém mais, gente, quer participar? Viu aí como que a Darlene falou? Desapegar da vontade de ficar jogando, né, no celular. Verdade. Eu queria Queria desapegar do celular o dia inteiro. ser menos preguiçoso. Eu só fico lá jogando assim. Tranquilidade. Eu sou lerdo. Viciar. Então vamos ver agora aqui sobre coisas. Coisas é a hora da gente falar dos nossos sonhos, das nossas vontades. Coisas que eu quero adquirir, né? Uma viagem, alguma coisa que você queira comprar, né? Um videogame. Estou dando ideias para vocês aqui. Coisas que eu quero cultivar, que às vezes eu acho bacana, né? É igual eu sempre falo, é continuar estudando. Para mim, eu acho que o importante que a gente deve estar focado sempre em estudar para a gente. Uma coisa vai levar a outra. A gente sempre vai conseguir alguma coisa melhor lá na frente se a gente continuar estudando. Eu queria cultivar. Eu queria ter uma maneira mais fácil de estudar, né? Ter um dispositivo melhor para a gente conseguir fazer as atividades sem travar na hora que a gente for fazer as coisas. Legal. Quem mais, gente? Eu quero adquirir um notebook. E eu quero adquirir um PS5, como eu já tenho um PS4. Alguém mais? Eu Quero adquirir um quero PS4. um Xbox. Quem mais não falou, quer falar? Então, quando a gente fala nesse checklist, deu para a gente ver nossos sentimentos, nossos hábitos, nossas coisas. Dá para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Aquilo que eu sinto, o hábito que eu tenho de fazer as coisas e os meus sonhos. Para mim conseguir, né, realizar esses sonhos, eu tenho que mudar os meus hábitos, mudar os meus sentimentos, muitas das vezes, né? Reavaliar aquilo que a gente ainda não conseguiu para a gente passar a fazer, a praticar, né? Cultivar as coisas melhores, as coisas boas que a gente continua fazendo, aí desapegando dessas coisas ruins, dos sentimentos ruins, dos hábitos ruins, a gente vai começar a realizar os nossos sonhos.
A gente vai adquirir aquilo que a gente está sonhando, a gente vai ter uma outra possibilidade, uma outra visão de estar lutando por aquilo que a gente quer. Concorda comigo? Sim. Beleza. Deixa eu Sim. ver seu... Sim. 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 Concordo. Sim. Sim. Vou voltar aqui para mim tentar passar a introdução da geografia para vocês. Só um minutinho. Cid, Oi? enquanto você vai colocando aí, eu posso dar um recadinho aqui para os meninos? Pode sim. Pessoal, olha só, vou aproveitar o minutinho aqui que o Cid está organizando e aproveitar que a sala está cheia. Primeira coisa, dar os parabéns para vocês. Eu fico muito feliz de ver vocês participando, né? E é para continuar assim, tá, sexto ano? Sempre vai ter, os professores vão se organizar e sempre vai ter essas aulinhas. Vou falar para vocês que hoje à tarde e amanhã de manhã eu vou entrar em contato com um por um para a gente ver como que está a situação do Conexão Escola, tá? Se conseguiu baixar, se já está funcionando, se a senha dá certo. Então, assim, agora eu estou acompanhando as aulas, mas na parte da tarde e amanhã de manhã eu vou ligar para cada um para a gente ver como que está o aplicativo, tá bom? Se deu certo, porque esse aplicativo ele é importantíssimo. Da agora para diante, os professores vão dar aula lá dentro, tá? Então é muito importante que vocês estejam com o aplicativo funcionando. Né? A Melissa está falando aqui que conseguiu, então eu vou falar com cada um. Pode ter calma, que a turma é grande, mas aí eu vou mandando o WhatsApp, vou conversando. Ah, eu tenho outro colega aí falando que não conseguiu, então a gente vai resolvendo isso. Darley, Oi. talvez amanhã eu vou estar sem internet, porque ele em casa tá sem internet por causa de ser vital e eu tô aqui na minha avó. Aí se eu tiver, se você me ligar, deve que eu não tô sem internet, viu? Tá, quem eu não consegui, eu vou tentando, que seja sábado, domingo, Tá. pode ficar tranquilo. Vou falar com todo mundo. Aí, Ô, tia Darley. Eu consegui. pode falar, Eloane. Eu consegui. Beleza, ótimo. Nós vamos Eu conversar. não consegui. Então, Paula, Eu consegui. Caramba, eu fui o único que não consegui. Não, Felipe, Eu o seu consegui caso, também. o seu caso Eu também consegui entrar já. Tá. Eu não Peraí, consegui. vamos ouvir. Consegui de boa, deu Beleza. certo. Vamos ouvir aqui para não atrasar a aula. Eu vou falar com todo mundo. Tem 7 alunos que o sistema não fechou a matrícula. É o caso do Felipe, das meninas gêmeas. Então, esses ainda não conseguiu mesmo, não, tá, Felipe? Mas olha só, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é como que vai funcionar a partir da semana que vem, né? A partir da semana que vem, vocês já vão começar o PET, tá? O sexto, sétimo e oitavo vão começar as atividades no PET. Amanhã eu já vou estar enviando o PET em PDF nos grupos. Os professores também podem enviar. Então, semana que vem, vocês já vão fazendo essas aulinhas no PET, fazendo as atividades. Os professores já vão entrando no Conexão Escola também. E nós vamos ver se vai organizando essas aulinhas online também, para vocês não perderem o costume. Depois, na próxima semana, na semana do dia 22, na outra segunda-feira, vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica, uma prova.
Essa prova vai ser lá no aplicativo Conexão Escola também. Então, semana que vem, do dia 15 ao 19, vamos fazer as primeiras semanas do PET. Depois, semana do dia 22, vai dar uma paradinha no PET e vai fazer a provinha, tá? Quem já conseguiu baixar o Conexão Escola, vai ver que lá embaixo tem escrito assim, sala de aula, onde entra na sala de aula dos professores. E do outro lado tem escrito avaliação diagnóstica, que é onde entra na provinha. Ela só vai estar disponível no dia 22, tá? Essa provinha, ela é relativa ao 5º ano. A matéria dela é a matéria lá do 5º ano. É para ver como que vocês passaram para o 6º, o que que vocês aprenderam, o que que tem dificuldade. Anitta, fecha o microfone, senão fica dando eco. Aí vai cair português, matemática, história, geografia e ciências. Não precisa fazer ela toda de uma vez. Você pode entrar na segunda-feira e fazer o português, entrar na terça e fazer a matemática, certo? A semana do dia 22 vai ser toda para vocês fazerem essa prova. Aí não vai precisar fazer PET nessa semana, certo? Muito importante que vocês se dediquem a essa prova. Façam ela com o máximo de dedicação. Pode pesquisar. Se tiver uma dúvida, entre em contato com o professor. Vamos supor lá que tem uma de geografia, ó, não entendi isso aqui. Manda uma mensagem para o Sid Clay, ele vai responder. Manda para a professora de matemática. Pode pedir ajuda, não tem problema, tá? O importante é que vocês façam com capricho e com carinho, porque se tirar nota ruim nessa prova, vai ser encaminhado para um reforço. E esse reforço ele vai ser no 6º horário ou à tarde. E essas provas, gente, não é a gente que corrige a escola, ela já vem da superintendência. Então, a correção já vai vir de lá e o nome daqueles alunos para o reforço já vai vir de lá também. Né? E a gente sabe assim que talvez um reforço durante a aula é legal, mas fazer reforço no 6º horário e à tarde não é legal. Então é importante que vocês façam a prova com carinho mesmo, se tiver dificuldade, pergunta, né, para fazer uma ótima prova, certo? Então, lembrando, semana que vem começa PET. A gente já vai mandar eles para vocês vão fazer a primeira semana do PET de todas as matérias. Na outra semana, do dia 22, dá uma paradinha no PET e vão fazer as provinhas, certo? Obrigado, Cid. Falou, Darlene. Obrigado, eu. Pessoal, então, todo mundo aí antenado, né? O que a Darlene falou. E o que precisar de ajuda aí, pode entrar em contato com a gente, sim. Tá bom? Só mandar uma mensagem lá que a gente responde. Ok. Beleza. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí para vocês? Deixa eu ver onde eu vou aqui. Sim, Apareceu. sim. Apareceu de boa. Oi? Sim. Em apresentação de slide, Cid, lá em cima. Mas não é sério. Ah, tá. Eu não tava brincando com ele ontem. Do primeiro, do atual, não Até sei. Apareceu. Ah, meu Deus. Apareceu. Agora do começo lá, o primeiro. Apareceu. Você tá com o trem ligado? Ei, Rafael. E aí? Que fita. Ele não foi tela toda não, né? Pra mim aqui apareceu, mas aí não foi. Não foi a tela toda, não. Qualquer coisa, você dá um ESC na sua tela e faz de novo, apresentação de slides do começo.
Clica 2 vezes. Isso, aí. Mas tá dando para ler. Tá dando para ler, não tá, pessoal? Tá. Tá, Tá dando, pra mim tá dando, pra mim tá Tá dando. até dando pra ler. dá Pra pra mim tá ler. tranquilo, Dá. de boa. Tá dando. Dá sim pra ler. Tá dando sim. Dá sim, de boas. Dá. Beleza. Ô, Dá. pessoal, quando a gente vai estudar geografia, né, como a gente vai falar sobre a palavra geografia, geo, que significa terra, e grafia, descrição. Então a gente vai ver a descrição da Terra. Quando a gente fala em descrição da Terra, a gente está falando de tudo que acontece no nosso planeta. E essas transformações no nosso planeta, elas são naturais e sociais. Naturais são um fenômeno natural provocado pela própria natureza e social quando ela é provocada pelo ser humano, né? Então a gente vai analisar em cima disso, tá bom? Mas para a gente saber isso, qual é o uso da geografia? Para que ela serve, né? A geografia é, nos dias atuais, a ciência que estuda o espaço geográfico, produzido por meio da dinâmica das relações estabelecidas entre o homem e o meio. Em suma, a geografia analisa a dinamicidade das relações entre a sociedade e a natureza, capazes de transformar o espaço geográfico. A maneira como essas relações são estabelecidas confere à geografia sua identidade e importância. O que significa isso? Tudo aquilo que a gente faz no meio, né, que é o meio ambiente, o meio onde a gente está vivendo, o meio que a gente circula, a gente está produzindo as relações com ela, com o meio, né? Então, isso a gente está construindo o espaço geográfico. Então, todas essas relações que a gente fala, por exemplo, eu estou estudando na minha casa, estou dando uma referência para vocês de um espaço, que é a minha casa. E vocês estão estudando da casa de vocês. E como nós estamos nos relacionando? Qual a parte da geografia que a gente está se relacionando? Ao meio de comunicação, né? Então, quando a gente fala estou relacionando o homem com o meio, esse meio aqui da gente estar se comunicando já passa a ser o meio de comunicação, né? Onde nós estamos nos relacionando dentro do espaço geográfico. A gente vai ver aí, de um modo geral, né, para a gente poder estar introduzindo, o que é geografia. Espaço geográfico e espaço natural. Dinâmica do espaço geográfico. Então vai ser nesse sentido que a gente vai estar trabalhando. O que é geografia? Lugar Tem alguém com o microfone aberto aí. Lugar é o local onde ocorre o nosso cotidiano, onde vemos pessoas conhecidas e outras não. Então, o lugar, ele se refere muito ao espaço, né? Eu posso falar assim, um lugar, minha casa, um lugar, a escola, um lugar, a rua, o bairro, a cidade, o município, o estado, o país, né? O mundo, né? Então, todas essas referências de lugar têm a ver com o espaço que a gente está ocupando ou que a gente está estudando sobre ele. Então, a gente pode ter pessoas no nosso dia a dia que a gente conhece e vamos lidar com pessoas também que a gente não conhece. Então, espaço geográfico dentro de lugar, né, o que a gente vai falar dentro da geografia, se refere a isso. Cuidar do lugar. Aprender a cuidar do lugar onde se vive é uma das ações mais importantes para proteger o meio ambiente. Então, toda vez que a gente vai falar sobre a questão de lugar, a gente tem que analisar também como que a gente quer vivenciar, como que a gente quer ter uma qualidade de vida nesse lugar.
Quando eu falei para vocês sobre a questão de vocês cuidarem, por exemplo, do espaço onde vocês vão estudar em casa, é para vocês criar um ambiente legal que vocês possam concentrar, né, onde não tenha barulho, onde não tenha muita bagunça, né, para vocês se organizarem, para poder vocês terem um momento de estudo com mais, vamos dizer assim, com mais concentração, para tirar um proveito melhor. Então, quando a gente fala de cuidar do lugar, tem a ver com isso. Não é só questão de ambiente, é questão de todo o processo, né? Se eu limpo o lugar, eu vou ter um lugar onde eu não vou sujar meu material, eu vou estar cuidando do espaço ali que vai facilitar para mim poder estar fazendo minhas atividades. E a mesma coisa, isso é o meio ambiente. Quem que vai querer um meio ambiente sujo, igual vocês estão vendo aí na imagem? Então, se você tem o hábito de limpar, de cuidar, de não jogar lixo, você está cuidando também da sua vida, né? Evita doenças, evita um monte de coisas que a gente poderia estar cuidando melhor desse espaço. Olha para vocês verem, jogar lixo em lugares não apropriados provoca degradação do meio ambiente, poluição visual, proliferação de doenças, de insetos e de animais, né? Exemplo, ratos. Olha um ambiente desse. A chance de gerar doença, de uma série de problemas, não só para nós, seres humanos, mas também para a natureza, que depois vai devolver para nós, é muito grande. Olha para vocês verem, né? Então, é um hábito que o ser humano ainda pratica e a gente tem que tentar não fazer, né? Vamos estudar para poder a gente aprender mais, colaborar mais com o meio que a gente vive. Jogar o lixo no lixo é uma ação importante para cuidar do lugar onde vivemos. É fazer a sua parte em cuidar do meio ambiente. Dentro do que é a geografia, chegando ao lugar ou saindo dele. Olha para vocês verem na imagem, né? Está mostrando o homem em diversos acontecimentos, diversos hábitos, né? Diversos fazeres. No lugar em que você vive, pode haver, está escrito errado, pode haver pessoas que chegaram de outros lugares distantes ou próximos, bem como pessoas que partiram para lugares que ficam distantes ou próximos. Então, isso aí que a gente está falando vai ser uma da primeira matéria que a gente vai estar estudando no PET a semana que vem, sobre essa questão das pessoas, migrações, pessoas que estão indo, lugares onde elas vivem, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala assim, eu moro em Vargem Bonita, eu mudei para Piuí, eu mudei para Belo Horizonte, a gente vai ver que as pessoas estão se deslocando, elas estão dentro do espaço geográfico delas, elas estão circulando. Aí já vem um outro meio de relacionamento. Quando eu falei para vocês que a gente está comunicando, a gente está usando o celular, os meios de comunicação para nos falar. Quando a pessoa vai mudar de lugar, ela está no meio de transporte, ela está circulando, né? Então ela está indo ou ela está vindo para um lugar próximo ou para um lugar distante. Então já é um outro meio de estar se relacionando com o espaço geográfico. Espaço geográfico e espaço natural, né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar de paisagem. Paisagem natural, paisagem cultural. Corresponde a tudo que é perceptível aos nossos sentidos: visão, audição, tato e olfato. Então, a paisagem tem tudo a ver com isso. E aqui nós vamos ter o espaço geográfico, o espaço natural, uma paisagem totalmente natural. Por que ela é totalmente natural? O que a gente está vendo nela aí? Alguém quer falar o que vocês estão vendo na paisagem? Uma floresta tropical. Isso, uma floresta tropical. E a gente está vendo, a gente está vendo presença de seres humanos ali? Não. 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 Isso. Não. Então é por isso que a gente chama ela de paisagem
natural, que ela é totalmente realizada pela natureza. E nessa outra imagem aqui, ó, eu já tenho uma paisagem de uma cidade. E essa paisagem eu já posso chamar ela de cultural ou humanizada. Por quê? Porque ela foi feita pelo homem. Então é a cidade de São Paulo. Olha a transformação para vocês verem. O que a gente vê de natural ali são algumas árvores. E quando a gente vê um espaço que às vezes o ser humano, por mais que ela seja natural, a árvore é natural? É. Mas se ela não é nativa dali, ela foi humanizada também, porque às vezes ela foi plantada pelo homem. Então ela já teve a interferência do ser humano, certo? Quando a gente vai olhar, por exemplo, a gente olha pela janela e vê um espaço natural, você vê árvores, montanhas, e muita gente confunde, por exemplo, uma plantação de eucalipto. O eucalipto ele não é natural aqui da nossa região. Então, quando ele chegou, ela para a nossa região, ela chegou pelo homem. O homem é que plantou. Então, ela já não passa a ser um espaço natural, passa a ser um espaço humanizado, porque teve a interferência do homem, correto? Então, a diferença entre espaço natural e espaço cultural vai ter tudo a ver com a interferência do homem ou não. Se não teve a interferência do homem, natural. Teve a interferência do homem, cultural ou humanizada. E aqui nós temos uma outra paisagem natural. A paisagem natural representa a parte do espaço que o homem não influenciou, como florestas, desertos, montanhas, etc. Ô, João. Paisagem cultural ou humanizada. Esse tipo de paisagem, também chamada de artificial, é criada pelo homem por meio do trabalho, como cidades, rodovias, pontes, campos agrícolas. Ela prevalece sobre a paisagem natural. Por que que isso acontece? Porque o homem, para viver bem, para poder, muitas das vezes ele acha, né, que ele quer viver bem e ele acaba ultrapassando a sua capacidade de interferir na natureza. Então, quando a gente fala sobre a questão do espaço natural, de outras questões, a gente tem que analisar o seguinte: esse espaço geográfico, espaço natural que a gente está vendo aí, quando a gente vê o espaço transformado pelo homem, é porque o homem tem a necessidade de fazer com que ele domine o meio, né? Então, se eu quero atravessar de um lugar para o outro e existe um rio, o homem vai criar uma ponte, vai criar uma pinguela. Não é assim? Se ele tem o hábito, às vezes, de se locomover, ele vai construir estradas, ele vai usar os meios de locomoção, né, como carros, entre outros, e assim por diante. Aqui, ó, nós temos a dinâmica do espaço geográfico, chegando ao lugar ou saindo dele. As pessoas deslocam-se de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida, ou fugindo de guerras ou de problemas naturais como as secas. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de migrações, né? As pessoas, quando elas migram ou vêm para o lugar onde a gente está, por exemplo, aqui na nossa região tem plantações de café. Na, numa determinada época do ano que vai ter a colheita, vem pessoas de fora, né? Onde a gente conhece as pessoas que vêm principalmente do norte de Minas. Elas migram para a nossa cidade para poder trabalhar nessas lavouras. E nós, por exemplo, quando não tem trabalho, a gente estuda e não tem trabalho aqui, as pessoas saem em busca de trabalho, vão mudar para outras cidades, Piuí, Passos, Belo Horizonte e assim por diante. Então, essas migrações, por exemplo, igual está falando ali sobre problemas naturais, que pode ser uma questão, às vezes, pessoas moram perto, por exemplo, de um vulcão. O vulcão entra em erupção, danifica aquela cidade, estraga, ou às vezes perto de um rio que teve uma inundação e acabou alagando tudo, as pessoas perderam, né, e vão embora. E assim por diante. Tô terminando, viu, gente? Bem rapidinho, só essa introdução, porque a gente atrasou mesmo. Dinâmica do espaço geográfico aqui, ó.
as relações entre os lugares. Aí vem tudo isso que eu estou falando para vocês. A evolução tecnológica dos meios de comunicação propicia a rapidez de informações entre os diferentes e distantes lugares, permitindo que as pessoas conheçam lugares e culturas que vão além do espaço onde vivem. Então, dentro de tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são os meios que a gente tem de nos comunicar, né, de nos falar, de nos ter vamos dizer assim, próximos um dos outros mesmo que sendo virtuais. E nessa dinâmica do espaço geográfico, que é o espaço que o homem constrói e modifica, como vocês viram, a gente vai ter o espaço geográfico que contém elementos naturais e culturais, né? Naturais como árvores, rios, relevo, e culturais ou humanizado como a gente vai falar artificiais, né? Casas, prédios, pontes, que é tudo aquilo que o homem constrói. Então aqui nós temos a cidade do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia do espaço geográfico que é construído pelo homem mediante apropriação e modificação do espaço natural. Aqui nós vamos ter o espaço geográfico em modificação, ó, inauguração da Avenida Paulista, lá em São Paulo, com a famosa avenida, né? Em 1891. A população da cidade de São Paulo não passava de 100 mil habitantes. Então, para vocês verem, com o passar do tempo, como que o homem vai modificando o meio, né? Aqui nós temos a Avenida Paulista na década de 1950. As construções residenciais começaram a ceder espaço para as construções comerciais. Então, aquela mesma avenida que vocês viram, já evoluída na década de 1950. E aqui, a Avenida Paulista, agora no século XXI. Olha para vocês verem, aquela mesma lá do início, né? Consolidada como grande centro empresarial, onde nós temos aí a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e cultural, né? Que a gente tem um exemplo do MASP, que é o Museu da Arte Moderna, que se localiza nessa avenida. Aqui nós temos a sociedade, seu espaço geográfico, onde a gente vai ver a ocupação e transformação de diferentes sociedades, né? A sociedade indígena, que provoca mínimas mudanças na paisagem natural, por depender dela para sobreviver da caça e pesca, agricultura e coleta de frutos. Aqui nós temos uma sociedade rural, paisagem natural modificada para a prática agrícola, subsistência ou comercial, com a retirada parcial ou total da vegetação nativa. E temos a sociedade urbana, né, que provoca as principais modificações na paisagem natural, devido às maiores necessidades econômicas. Aqui nós temos o exemplo da cidade de Manaus. E assim por diante, gente. Eu não vou passar todos os slides aqui, não. É só para vocês verem como que a sociedade vai mudando, até porque a gente já está aí com o tempo um pouquinho já rompido, né? Vamos assim dizer. E eu peguei até o tempinho que seria do recreio, para a gente poder estar terminando aí, ó. Construir e modificar o espaço geográfico sem um planejamento ambiental, o homem provoca desmatamento, depósito de lixo e de esgoto em locais inapropriados, poluição do ar, etc., que afetam a própria vida dos habitantes. Alguma pergunta de momento, alguma dúvida? Hã? Não? Não. Então, Não. Não, não, não. vou Não, fazer não, não. Não, tá de boa, tá de boa. Certo. Pessoal, vou fazer um Não, combinado não, com sim. vocês, então, ó, presta atenção, para a gente finalizar. Semana que vem a gente vai estar começando a atividade dos PETs. Então, na nossa primeira aula, que vai ser na terça-feira, no quarto horário, eu vou estar marcando uma aula no Google Meet para vocês, onde a gente vai pegar a matéria do PET, tá? Presta muita atenção nisso. A gente vai pegar a matéria do PET, eu vou estar explicando ela para vocês. E nas outras duas aulas, que vai ser na quinta e na sexta-feira, a gente vai estar realizando as atividades. Certinho?
Então, a gente vai sempre ter durante a semana a primeira aula de explicação pelo Google Meet e nas outras duas a gente vai estar realizando as atividades e tirando dúvidas. Tudo bem? Beleza. Beleza. Tá bom. Tá bom. Então, beleza, né? Foi muito bom ter vocês aí. Sejam bem-vindos e que na próxima aula estejam todo mundo dessa forma, tá? Interessados, para a gente fazer da geografia mais conhecimento, mais coisa gostosa para a gente ir, tá bom? Fiquem com Deus. Pessoal, antes de sair, Tchau. Nossa, a Darlene falando. pessoal, saiu, olha lá, já tá saindo. Tchau. Eu vi que eles estão inquietos aí. Posso sair já?